paulistano da Coab 1 em Itaquera, MC, produtor musical e empresário. Rincon Sapiência é o convidado de hoje do Guia Negro Entrevista. Danilo Albert Ambrosio, nome artístico Rincon Sapiência, vulgo Manicongo, certo? Certo. De onde vem esses nomes? Danilo de manhã mesmo, né? É um nome que sai do fluxo. O mais velho, Leandro, do meio, Evandro, e o mais novo, Danilo, o único que não rimou. Rincon, apelido de escola. Falavam da semelhança que eu tinha com o jogador, que na época eu jogava no Corinthians, mas despontou no Palmeiras, né? Ressaltamos. E Sapiência veio depois, alguns anos depois que eu já me posicionava ali como Rincon, por conta de eu gostar muito de coisas esotéricas, astrais e espiritualidade, extraterrestres, coisas desse tipo. E aí eu vi que no Congo, né, esse grau maior, né, que a gente chama de rei, era chamado de Manicongo. E o Congo, por sua vez, tem muita remanescência cultural aqui no Brasil, né? Vide a Congada. E aí hoje você é o Manicongo do rap, né? Você constrói as suas letras baseadas no quê? Qual é a sua inspiração maior? E você é um dos artistas que participa de todas as etapas, né? De toda a etapa de produção você faz parte. Eu desenvolvi isso por necessidade, né, a princípio, porque eu sempre gostei de tecnologia, essas coisas tudo, computador e tal. Então, nesse processo eu comecei a estudar sim, indo nos estúdios, vendo as pessoas mexendo. E muitos anos, né, fazendo isso, assim, então hoje em dia eu demorei muito, assim, pra assumir comigo mesmo. Antes eu me colocava como um beatmaker, né, como um fazedor de batidas. Assim, eu acho que hoje eu já consigo me posicionar como um produtor musical mesmo. E as minhas inspirações são diversas, assim, eu só tento sair do óbvio, assim, mas se eu me sentir atraído por falar de relacionamento, eu falo. Uma questão social, étnica, eu falo também. E seguindo essa linha de Manicongo é muito sair daquele lugar do texto porque muitas vezes nós mesmos reproduzimos isso, de falar de África só do período de escravidão ou daquele lance tribal que de fato existem até hoje essas tribos, mas a África até hoje tá fazendo coisas, tá lançando moda, tá lançando música, tem uma música pop fortíssima, tem pessoas na moda incríveis, então a ideia foi trazer a africanidade, mas pontuar lugares que geralmente não se pontuam, e então acho que essa é uma das vias do meu trabalho também. Você fala um pouco do rap e dessa questão de produtores que misturam jazz, né? Você gosta muito do funk e hoje a gente também tem um movimento no rap de pessoas LGBTs, de mulheres, de misturar o melody também. Como que você vê esse novo movimento do rap? Eu vejo isso de forma muito positiva, até porque a ideia inicial da cultura hip hop em si, ela é uma cultura preta, música preta. Ela se desenvolveu também num ambiente muito multiétnico, né? Que nos guetos ali dos Estados Unidos tinham os latinos, os imigrantes no geral, que por sua vez era a sociedade mais marginalizada, né? Então isso me faz sentir muita vontade, assim, e muito feliz em ver essa pluralidade no rap, assim, seja a questão LGBT, seja os temas que são abordados, seja a estética, seja as regiões do Brasil, né? Até porque durante muito tempo todo o eixo era concentrado em São Paulo, Rio e um pouquinho em Brasília, que tinham coisas incríveis e uma coisa ou outra chegava aqui pra gente, como o GOG, né? Que é um grande expoente. Mas hoje em dia eu vejo LGBT, eu vejo artistas grandes de BH, de Fortaleza, da Bahia, Carol Conká de Curitiba, e homens, mulheres, uns mais velhos, outros mais novos. Então, eu acho que esse momento plural do rap tem sido muito positivo, assim. Eu venho de um bairro em Campo Grande que também chama Coab, que é o mesmo nome do bairro que você vem, também é um conjunto habitacional, né, na periferia lá de Campo Grande. E é interessante perceber que lá a gente precisa ir para o centro para consumir algumas coisas de cultura. Eu queria saber de você o que você vinha para o centro consumir
E o que você levava de volta para essa periferia onde você morou? E quais são as riquezas desse lugar que você trouxe também para o centro? Então, quando eu desbravei esse lance do centro, de entender as ruas, os lugares, onde eu posso ir e tudo mais, assim, eu e meus amigos fazíamos isso frequentemente, assim. Às vezes a gente estava no portão do prédio, de bobeira, e alguém falava, e aí, vamos puxar pro centro? A gente falava, vamos. E o que você vinha fazendo no centro? Aí era basicamente galeria, que era tipo pedir pra ouvir discos. Galeria do reggae, do rock? É, a galeria que chamam do reggae. E tinha os discos, né, pirata, eles tinham alguma fonte de pegar da gringa os lançamentos e piratear de alguma forma. E era assim que a gente identificava, né? Ou às vezes você assistia um clipe no Yo MTV, aí falava, putz, essa música é legal, é do disco tal do Busta Rhymes, sei lá. Aí eu vinha pra galeria, tem disco tal? Aí eu via, raramente tinha dinheiro pra comprar, mas ficava ouvindo e andando. E era mais jovem também, assim, então por várias horas a gente ficávamos horas no centro perambulando. E era muito incrível, assim, e ao mesmo tempo a gente trazia coisas de estética, de estética principalmente, assim, a gente na periferia não era tão comum os cabelos, as coisas. Eu ainda demorei um tempo para desbravar isso na minha família. Por mais que minha mãe me apoiou muito e ela que me educou, né, nas questões de pretitude, assim, o cabelo sempre foi um tabu, assim, considerável. Com o passar do tempo, né, já vai ficando mais velho, já vai batendo um pouco de frente. Aí era legal, assim, você chegar na quebrada com trança e meus amigos ainda era mais desenrolado que eu, tinha os cabelos maior que eu. Essa rapaziada que era do rap, assim, né. Então, acho que era uma troca muito interessante, assim, que a gente saía da quebrada para desbravar um mundo novo pra cá. E desse mundo pra cá, a gente... Porque tudo que se desenvolve hoje, o rap é um mercado grande. Mas ele surgiu na periferia. Tudo isso que as pessoas fazem e estão reproduzindo, surgiu lá, não surgiu aqui. Assim. Por mais que a gente venha aqui para consumir e tenha as roupas e tudo mais, mas é na periferia que surge a criatividade de fazer as rimas, de usar as gírias, de fazer as produções musicais e tudo. Então eu continuo vendo até hoje como a periferia assim, das maiores fontes de... Eu como fazedor de música e consumidor de música, Belém do Pará, Recife, com o brega funk, o funk no Rio, que há anos vem Aurora, Miami, depois os tamborzão, agora os 150. Então a rapaziada do pagodão na Bahia, então a rapaziada das periferias criam muito. E numa rapidez incrível, o estilo de dançar, hora passinho do romano, hora passinho dos maloca. Então eu acredito muito assim que a periferia tem que ser a nossa base, assim, mesmo com essa globalização, né? E você levou essa periferia para Paris, né? Você acabou de gravar um clipe chamado Bon Voyage, uma música bastante interessante e bastante provocativa. Como que foi essa experiência? Ali eu fui muito preparado porque, né, eu confesso que eu tinha... Ainda gosto muito de Paris, mas antes de conhecer eu tinha uma ideia, né, acompanhando rap, acompanhando moda, acompanhando uma série de coisas. Então lá é um lugar que eu fui com uma certa ansiedade, assim, de falar, putz, eu acho que vai ser muito especial. Aí levei meu computador, levei minhas coisas tudo e fiz exatamente como o clipe registra um pouco, assim. Não compus antes a música, compus no meio da viagem, produzi na viagem, deixei todo o ambiente de lá me provocar a escrever e fazer as coisas. E foi muito incrível, assim, né? Você faz várias avaliações, positivas e negativas, em relação à cidade, mas muito pela questão dos imigrantes e o multicultural que isso resulta também. Uma cidade preta também, né? Tem muito Cidade africano. muito preta e muito árabe também, e muito, nem sei se existe esse termo, mas afro-árabe também, sabe? Então achei incrível assim, a experiência e provoquei, né? Tem a ver com você viajar, tem o lance de você ser um imigrante no outro lugar, assim, então, da mesma forma que aqui em São Paulo, os bolivianos não tem muita característica, ele é o Bolívia, qualquer um é o Bolívia. Então, por horas você como imigrante, você pode cair no mesmo lugar sendo brasileiro, assim. Então, eu passei a ter um pouco da sensação de como é você ser um nordestino em São Paulo,
um boliviano em São Paulo e por aí vai, assim, sabe? A gente está vivendo no Brasil um movimento super ultra conservador na política. Quando a gente teve a ditadura militar, isso foi, de uma certa forma, super rico do ponto de vista cultural. A gente teve uma resposta muito forte artisticamente. Você acredita que a gente pode ter esse novo movimento também artístico de resposta ou a gente está mais apático? Como você está vendo? Assim? Eu acredito muito. Eu até penso que esse conservadorismo também, que ele sempre existiu, né? Mas eu acho que da mesma forma que os pretos começaram a se posicionar mais, e o cabelo, e estética, e roupa, e falar, e pontuar no Facebook, mulheres também, LGBT também, isso fez eles saírem da casa deles também, assim. Então o Brasil sempre é racista, homofóbico, machista e tudo mais, mas com toda a manifestação também da classe artística, que ajuda muito nessa expansão dessas ideias, né? Então eles acabaram colocando as asas deles de fora. Então eu já via um movimento artístico enfervescido assim antes dessa tomada conservadora. O ideal é a arte ter esse clamor sem estar acontecendo essa situação que a gente está vivendo, mas eu acho que é uma das vias de resistência. Você já fez alguma música em cima desse novo momento? Eu, por exemplo, tô fazendo um álbum, né, e venho de um disco Galanga Livre, com a pauta racial, étnica muito presente. Isso já está no meu trabalho, por mais que eu fale de outras coisas também, mas eu tô muito no lance de fazer coisas e falar de coisas que ainda não falei. Porém, é muito inevitável você estar compondo sobre qualquer outra coisa e uma linha que seja, você já está dando um reflexo disso que está acontecendo, tem um teor de insatisfação e tudo mais, assim. Então, acho que inevitavelmente esses meus novos trabalhos que vão surgir também vão pontuar muito do que está acontecendo aqui agora, mas artisticamente eu também penso que eu posso falar de mais coisas e ter outras amplitudes também no meu trabalho. E se você pudesse indicar um álbum de rap que todo mundo devia escutar, alguma coisa que te marcou muito, qual seria? Uau! São muitos. Tem um que é meio... não digo clichê, mas a cartilha básica. Acho que Racionais, Escolha Seu Caminho, Raio-X do Brasil, Sobrevivendo do Inferno. Todos os discos são incríveis, assim, mas em comparação ao que são discos feitos nos anos 90, que as coisas eram muito mais ácidas do que é hoje. Como hoje está se retomando essa acidez, eu acho que esses 3 discos são muito simbólicos. Disco de Nega Giza, Na Humildade. Disco de seu irmão, MV Bill, Declaração de Guerra, também muito importante. E Rincon, o que é para você ser um corpo negro no mundo? Uau! É você identificar algo natural, você se vê como uma fluidez da natureza mesmo, do universo, mas dentro do contexto que a humanidade criou, você é uma subversão a todo momento. Então você vive o seu mundo e o mundo externo, assim, né? Porque se a gente falar de corpo preto, naturalmente a gente fala de racismo. E o problema do racismo, quem é racista não sou eu, nem é você, sabe? Então você tem que viver a sua naturalidade. Eu sei da nossa beleza, eu sei que a gente é bonito, que a gente é tudo. Mas eu sei também que a minha estética é um choque nessa sociedade, por exemplo. Então você acaba vivendo dualidades, assim, né, sendo corpo preto. Mas eu acho que coletivamente a gente está impondo nossas ideias, fomentando coisas, caminhadas, moda, música, uma série de coisas. Então a gente em bloco e um trocando com o outro, assim a gente se sente mais fortalecido. Então eu diria assim que eu não tenho não tenho receio e medo assim ser o que eu sou, assim, saca? Mas eu sei que existe essa condição de dualidade, assim, de eu saber o que eu represento, mas saber também que para outros olhares, outras concepções, eu represento algo
que foge do que eu sei que eu sou, assim, sabe? Legal. Obrigado pela entrevista. Valeu, obrigado. Frase muito clichê, muito a ver com a rua, com o mundo virtual que a gente vive hoje. Frase de Jill Scott Heron: a revolução não será televisionada.